Oi, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vim falar sobre uma das maiores obras que eu já assisti na minha vida, que é o longa Mãe. O ponto de exclamação do título desse filme não tá pra pouco, ele tá aí como um aviso das coisas que estão por vir quando você assiste ele. Eu vou dividir essa minha análise em duas partes, uma parte sem spoilers, do qual eu comento ali previamente sobre o que você vai encontrar nesse filme, sem dizer muito sobre a trama pra você ir assistir realmente sem saber muita coisa, e uma parte com spoiler que eu analiso os personagens, a trama, a história e todos os mistérios envolvendo esse filme. Então, vamos lá à minha análise sobre o filme Mãe. Mãe é um filme muito denso, polêmico, poético e que foi assim, dividiu a opinião tanto do público quanto da crítica. Mais do público do que da crítica, porque a crítica no geral adorou o filme e achou que tem muito peso, mas o público ficou dividido, porque ele chegou a ser vaiado em um festival, porque as pessoas não gostaram do filme, mas enquanto isso tem gente que considera um dos melhores filmes que já foi lançado. Então, você vai ter que assistir para saber em qual desses públicos você se encaixa, porque nem todo mundo gosta. Mas qual é a sinopse do filme Mãe? Então, o filme Mãe conta a história aí de um casal que eles estão se mudando para uma casa nova, porque o homem é escritor e ele está em busca aí de novas ideias. Ele quer abrir o coração dele, a casa dele, para que novas ideias surjam na vida dele. E ele e a mulher dele se mudam então para essa nova casa que antes havia sido destruída por um incêndio. E ela ocupa praticamente o dia inteiro tentando reconstruir a casa, pintar, reformar, tudo para tentar trazer mais vida a essa casa. Mas então, alguns eventos esquisitos e visitas inesperadas e inconvenientes começam a aparecer na casa e isso abala o relacionamento do casal. Nossa, mas que sinopse assim, parece Sessão da Tarde. Essa sinopse não diz nada sobre o filme que você está indo assistir. Mas eu não posso te dizer mais do que isso em relação a esse filme. Se eu te disser mais alguma coisa sobre o filme Mãe, eu vou estar estragando a sua experiência, porque essa é a graça. Foi por isso que eu gostei tanto, porque eu fui assistir achando que seria um filme Sessão da Tarde, sem profundidade nenhuma, e saí lá com um filme que eu já assisti ele faz mais de um ano, e ele continua na minha cabeça aparecendo vez ou outra. Ele é um filme muito bom, mas você não deve pegar spoiler nenhum se você nunca assistiu ele. É um filme ali que ele tem um elenco de peso. A atriz ali que eu considero a principal é a Jennifer Lawrence, que ela tá ali, claramente, ela praticamente carrega o filme sozinha, porque ela é responsabilizada ali por uma personagem com grande peso, que é a mãe em si. Ela é uma personagem que a gente vê o filme pelos olhos dela, pela visão dela, e ela passa por muita coisa, então a atuação da Jennifer Lawrence tá de peso nesse filme, e assim, ó, não consegui aceitar que ela não recebeu prêmio nenhum por esse filme. Provavelmente foi só pelo fato que ele dividiu muito aí opiniões e por isso que ela não foi ganhadora de nenhum prêmio por conta desse filme. A gente tem também o Javier Bardem, que ele tá maravilhoso nesse filme, ele dá ali toda uma aura misteriosa pro personagem dele. A gente tem a Michelle Pfeiffer? Acho que é Pfeiffer, Michelle Pfeiffer. Ela tá maravilhosa nesse filme, como sempre, ela tá sempre maravilhosa em todos os filmes que ela faz, mas nesse ela dá aí um tom ótimo pra personagem dela. E esse filme, ele é dirigido pelo brilhantíssimo Darren Aronofsky, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas quem conhece as outras obras que ele já fez, Noé, Cisne Negro e Requiem para um Sonho, sabe bem que o cara sabe o que ele tá fazendo. Ele não é diretor por qualquer coisa, ele sabe o que ele tá fazendo e ele é ousado. Ele tem apostas ali que talvez ninguém goste, mas ele faz mesmo assim, ele joga todo o coração dele em uma obra e a gente consegue perceber bem isso em Mãe, porque ele teve escolhas bem ousadas ali em direção de câmera, direção de arte, direção de fotografia, direção ali principalmente em relação ao filme em si, em relação à música, porque o filme inteiro ele não tem uma trilha sonora. Então ele é um filme que ele te deixa ansioso, ele vai crescendo uma sensação de suspense, de ansiedade dentro de você, e esse diretor sabe fazer isso muito bem. Por isso, se você gosta das outras obras dele, assim, eu consigo fazer uma relação dessa obra mais com Noé e com Cisne Negro. Então, se você gosta dessas duas obras, quase 100% de certeza que você vai gostar de Mãe, porque o elenco é impecável, a história é impecável, e o diretor tá brilhando nesse filme aqui. Ele tem assim uns closes de câmera muito bom, posicionamento de câmera, ele mexe junto com os personagens, assim, ó,
ele sabe muito bem o material que ele tem nas mãos, ele sabe o elenco que ele tem nas mãos, ele não tá jogando eles fora, ele consegue aproveitar muito bem os atores e o seu roteiro. Mãe não é um filme que ele vai te deixar com medo e nervoso, assim, em cima de sustos baratos. Esse filme não é um filme de terror, ao contrário do que o trailer fez parecer. O trailer, eu acho que inclusive esse também foi um dos motivos do filme ter sido tão odiado, porque as pessoas foram esperando um filme de terror e saíram de lá com peso na consciência, porque é um filme completamente diferente de um filme de terror. Tem gente que acha um filme muito ofensivo, tem gente que acha um filme muito pesado e que ele não deveria ser tão pesado e tocar em temas tão polêmicos. Mas é um filme que você precisa ter estômago, você precisa ter entendimento, você precisa saber o que você está assistindo, entender, porque tem gente que assiste e não consegue entender, você precisa estar de mente aberta para poder analisar esse filme, por isso que eu digo que ele não é para todo mundo. Mas eu não posso falar mais nada em relação à narrativa dele, porque senão eu vou estar estragando a sua experiência. Você vai ter que ir lá, assistir, depois vir aqui dizer o que foi que você achou, porque tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha um filme razoável e que foi muito superestimado pelas pessoas, mas você tem que assistir para saber. Não tem como você basear a sua opinião no filme na minha nem de nenhuma outra pessoa, porque ele é um filme muito poético e que depende muito da sua interpretação. Mas agora a gente vai fazer, eu vou pra minha parte aqui com spoilers, por isso se você é uma pessoa que não assistiu o filme, já fecha aqui agora, porque essa é a parte que eu vou explicar toda a história, explicar alguns dos personagens. Já vou deixar bem claro que essa é a minha interpretação do filme. Tem gente que interpreta de maneiras completamente diferentes, porque como eu disse, ele é um filme poético. É um filme no qual você assiste, cada um tem uma interpretação diferente. Tem gente que acha que é um filme sobre esquizofrenia. Tem gente que acha que é um filme sobre os males de se ser famoso. Tem gente que acha que é um filme religioso, falando em relação ali, apoiando religiões. A minha visão é uma visão que esse filme ele tá fazendo ali um grande apanhado de referências bíblicas e é uma grande crítica à ideia que conhecemos ali sobre religião, sobre Deus, sobre Bíblia. É uma grande crítica, ele está explicando a história da Bíblia, da criação, com um olhar ali mais poético da coisa. Então, se você é uma pessoa aí sensível a temas religiosos, sensível aí a opiniões controversas em relação à Bíblia, em relação a esse tipo de assunto, talvez o meu vídeo não seja para você a partir daqui, mas eu vou agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Justamente por ele ser um filme que ele faz ali muitas alfinetadas em relação ali a algumas passagens da Bíblia, principalmente em relação a Gênesis, que fala sobre a criação do mundo e a criação da humanidade, as pessoas não gostaram muito. Eu vi que muitas pessoas se sentiram ofendidas pelo filme, outras pessoas já acham que não tem motivo para se ofender. Eu tô no grupo que acha que não tem motivos para se ofender, porque ele é um filme que tem ali bastante embasamento poético, ele tem embasamento teórico, e é um trabalho de arte. Ele não tá ofendendo ninguém, mas tem gente que se sente ofendida, então vai muito da concepção de cada um. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos personagens e a gente vai ligando um no outro para poder formar aí a nossa trama, a nossa história. Primeiro de tudo, o personagem do Javier Bardem, que ele é o criador. Ele é o poeta, o artista, ele é Deus. É muito complicado de fazer essa ligação no começo, porque ele é um personagem muito misterioso. Quando ele aparece, ele tem ali seus segredos, você vê que ele tá fazendo alguma coisa, mas você não consegue entender bem o que ele tá fazendo. Então, o personagem do Javier Bardem, ele representa Deus, ele é o criador, ele é um artista. E ele é representado nesse filme aqui como uma pessoa vaidosa, uma pessoa egocêntrica e uma pessoa que, assim, ele não ama todos, mas ele quer que todos o amem. Ele tem muita vaidade. É assim que é a representação dele nesse filme. Ele é uma pessoa assim que ele não se importa tanto assim com a mãe, ele não se importa nem um pouco, porque ela tá lá desesperada, implorando migalhas de atenção dele. Ele tá só focado nas criações dele, na obra dele, na maior obra-prima que ele vai criar. Ele tá muito preocupado com ele. Ele é um personagem que, do começo ao fim, ele tá num ciclo ali vicioso de criações. Ele não só quer criar, ele precisa criar. É necessidade dele criar as coisas, criar vida. Ele precisa disso para dar uma razão para a vida dele. Ele precisa criar. Ele tem um processo ali, um ciclo vicioso de criações.
tudo acaba, ele quer criar de novo. Uma criação dá errado, ele quer criar outra. Outra dá errado, ele quer criar outra. É um ciclo vicioso do qual ele se importa apenas com o que ele vai tirar disso e não o que vai acontecer com as pessoas que estão envolvidas nessas criações dele. Ele não quer saber qual é o prejuízo de tanta criação. Ele não quer saber quem é que vai sofrer pelas ideias dele. Ele tem as ideias dele e ele vai colocar elas em prática. Mas esse é um personagem que, graças assim à atuação brilhante do Javier Bardem, ele consegue assim, ele é um personagem que tem atitudes questionáveis do começo ao fim, mas sempre que ele chega em cena, assim como a mãe, você fica mais relaxado. Ele é um personagem que ele tem uma aura ali calma, um personagem com uma aura, ele é uma pessoa controlada, parece que ele tem sempre a situação sob controle, mesmo quando ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Então, ele é um personagem muito misterioso do começo ao fim, e que você tem que prestar atenção ali nas pequenas atitudes dele para você poder ligar os pontos de que ele representa a imagem de Deus. O que mais me dói é que eu não fui o bastante. Não é culpa sua. Nada nunca é o bastante. Eu não poderia criar se fosse. E preciso criar. É o que eu faço. É o que eu sou. E agora tenho que tentar tudo de novo. E agora a gente vai pra personagem da Jennifer Lawrence, que ela é a personagem que praticamente leva os filmes dela, o filme nas costas, porque a gente vê o filme inteiro da perspectiva dela. Então o que a gente conhece do filme é a visão dela, tanto que a câmera muitas vezes fica em primeira pessoa e a gente vê só a imagem dela. Então é muito legal porque você se apega à personagem da Jennifer Lawrence, porque você pode até, não tá entendendo bem a história, você pode até estar perdido, mas você vai sentir pena da personagem da Jennifer Lawrence, você vai sentir angústia por ela e pelas situações que ela tá passando. E a personagem dela representa muitas coisas em uma só. Ela representa o planeta Terra, ela representa a mãe natureza, ela representa uma criação, ela representa, por exemplo, a mãe do Filho de Deus, ela representa tudo em uma personagem só. Ela representa, mas eu sempre considero assim que ela representa muito a mãe natureza em si, porque eu penso que a Terra seja a casa e não necessariamente a Jennifer Lawrence seja a Terra. Ela é a mãe natureza e a casa é o planeta Terra no geral. Mas ela é uma personagem muito importante e que assim, ela vive o filme inteiro implorando por migalhas de atenção do Criador, mas ele está ocupado demais com as novas criações que vivem surgindo, porque como ele mesmo diz no filme, ele está tentando abrir as portas da casa dele e da mente dele para novas ideias e novas pessoas. E ela não está bem nos planos dele agora. Mas o primeiro convidado indesejado que aparece na casa aí da mãe é o personagem interpretado pelo Ed Harris, que é Adão. Porque qual foi o primeiro homem que foi criado por Deus, de acordo com a Bíblia? Adão. E Adão aparece assim do nada, e ele aparece assim dizendo que ele é um grande fã das obras do Criador, ele leu todos os livros dele, ele sabe tudo sobre ele, tudo sobre o trabalho dele, ele é um grande fã, mas ele é um homem muito solitário, ele sofre muito com a solidão, e enquanto Deus ali acolhe Adão, quer oferecer uma casa para ele, quer dormir aqui em casa, convida o Adão para dormir na casa dele, serve comida para o Adão, trata ele como se ele fosse assim um velho amigo. A mãe não fica muito contente com um cara, um estranho, aleatório, entrando na casa dela sem nem pedir permissão ali, foi acolhido do nada pelo marido dela e ela não teve muito o que dizer, então ela só, tá, tudo bem, bota esse cara pra dentro, mas é uma noite só, no outro dia ele vai embora, porque ele é esquisito, ele tem fotos suas pra tudo que é lado, ele fala só de você, ela não gosta muito de Adão, mas Deus se compadece com Adão, porque ele é uma pessoa que se sente tão solitário, ele fala muitas vezes, né, que ele se sente muito solitário, se sente muito sozinho. E algumas cenas depois a gente vê o Criador e Adão no banheiro, e aí Adão tá vomitando, passando mal, e a gente vê que nas costas dele tem um ferimento gigante na região das costelas. E quem é que nasce da costela do Adão, de acordo com a Bíblia? A Eva, que é a próxima personagem aí convidada indesejada que aparece na casa do nada de novo, porque esse pessoal acha que ali é a casa da mãe Joana e vai aparecendo. Então a próxima personagem que aparece é a Eva, que é interpretada pela Michelle Pfeiffer. E assim,
que mulherzinha insolente que é a Eva, porque ela chega assim, ó, você nem precisa dizer pra ela ficar confortável, porque ela já tá confortável. Ela já acha que é a casa dela, assim. Ela chega abrindo a porta, já chega beijando o Adão, já chega sentando no sofá, pegando comida, reclamando do suco, reclamando da comida. Ela é aquele tipo de visita que chega na sua casa, abre a porta da geladeira e fica, mas gente, não tem nada de bom aqui pra comer? Como se a casa fosse da pessoa, sabe? A Eva, ela acha que aquela casa ali é dela. E normalmente a mãe não gosta nem um pouco da ideia de ter dois estranhos na casa dela, mas o marido dela acha incrível. O criador, assim, acha maravilhoso. Porque ele adora a ideia de duas pessoas que estão se unindo por conta do trabalho dele, das criações dele. A Terra é que não está muito feliz com isso, não. A natureza não está nem um pouco feliz de ter essas duas pessoas vindo na casa dela, comendo as coisas que ela faz, ainda reclamando das coisas que ela faz. E assim como é descrito na Bíblia, Adão e Eva tinham a permissão de andar por onde eles quisessem na casa. Eles estavam livres para fazer isso, com exceção de um cômodo que era o escritório do personagem do Javier Bardem, que ele não queria que ninguém entrasse. E a mãe também deixou isso bem claro, que seria muito desrespeitoso se eles entrassem. Eles não poderiam entrar. Proibido. Mas como eles são curiosos e sem noção, eles entram. E não satisfeitos em entrarem num cômodo que eles foram explicitamente não autorizados a entrarem, eles ainda quebram o cristal que o criador estava segurando já no começo do filme, que é o cristal que representa ali a criação do mundo, da vida. Ele é como se fosse ali um Big Bang da vida, ele é um cristal da vida, mais conhecido como fruto proibido. O que acontece? Eles mexem no cristal, quebram o cristal, e Deus, quando vê aquilo, ele fica desolado, porque ele tinha ali um apreço muito grande por aquele cristal, e ele que expulsa os dois do paraíso, ou melhor dizendo, da casa. Mas eles vão embora? Não vão embora, né, minha gente? Eles ficam na casa, e não satisfeitos em ficarem na casa, eles ainda voltam com 2 filhos. Não preciso nem dizer quem são os 2 filhos, né? Caim e Abel. E assim como na Bíblia, Caim e Abel, eles aparecem e Caim já mata Abel motivado por ciúmes, que é a mesma coisa que acontece na Bíblia. Então, assim que Caim mata Abel, enquanto o funeral de Abel está acontecendo, Caim some aí no mundo, fica andando pelo mundo e fica se reproduzindo. E a humanidade começa a crescer de forma igual assim, ó, igual doença. Se reproduz adoidado. E assim, a humanidade ficou igual rato, gigante, cresce demais, cresceu muito rápido. E o que? Mal a casa ficou sem gente e a paz estava no lugar cheio de gente. E veio um monte de gente na casa e todo mundo desobedecendo a mãe, que não queria toda aquela gente estranha na casa dela, ela não deixou todas aquelas pessoas entrarem na casa dela, então ela manda eles embora, fala para eles saírem, diz que aquela é a casa dela, aquela é a comida dela, aquilo, a decoração foi ela que fez, ela que pintou, ela que reconstruiu a casa. Aquelas pessoas não tinham o direito de chegar e tratar como se fossem delas aquele lugar. O que acontece? Elas agem em direção à terra e à natureza com deboche. Por exemplo, você pode reparar que todas as vezes que ela fala, tipo, ah, essa é minha casa, eles falam pra ela, tipo, sua casa, essa aqui não é sua casa. Eles olham pra ela com um olhar de deboche, sendo que a casa dela. Os humanos estão ali porque eles invadiram, mas a casa é dela. Então aí ela explode, ela não aguenta mais tamanho desrespeito com ela, com a casa dela, com o planeta Terra e com tudo aquilo que ela criou sozinha. Ela fez tudo aquilo ali sozinha, ninguém ajudou ela. Ela cria um dilúvio na casa que varre todas aquelas pessoas embora. E daí só resta ela e o personagem do criador sozinhos de novo. Então, Deus percebe, ok, a minha primeira versão da criação não deu certo, então eu preciso criar mais coisas. Então ele cede ao desejo da mãe natureza e dá a ela um filho. Então agora ela está grávida, a casa está em paz por pouco tempo. Porque a gravidez da mãe fez com que o personagem de Deus ficasse inspirado. E ele precisa criar de novo. Então ele cria então a sua maior obra-prima, que ela chora lendo, é a maior obra-prima que ele já escreveu. E as pessoas começam a voltar. Tem pessoas de todos os lugares do mundo inteiro dizendo que admiram a sua poesia, são fanáticos, eles tratam ele como se ele fosse um deus, são todos fanáticos, eles estão venerando ele, tem imagem dele, foto dele. E de acordo com as palavras do próprio criador os homens adoraram a minha poesia, mas cada um deles tem uma interpretação diferente para ela.
Ou seja, qualquer semelhança aí com religiões não é coincidência. O filme tentou fazer isso mesmo e tentou falar isso que ele tá tentando falar mesmo. Eles adoraram, entenderam tudo, mas cada um é afetado de uma forma diferente. É impressionante. Vem, eles querem te conhecer. Então, o que acontece? As pessoas invadem a casa de novo. A casa como se... assim, eles acham que a casa é deles. Invadem a casa e o que? Começam a criar cultos, começam a criar ali diferentes religiões. As pessoas começam a fanatismo religioso. As pessoas começam a se matar em nome da sua interpretação da obra do Criador. Pessoas começam a vender produtos, dizendo que veio do Criador isso aqui, é aprovado por ele. Pessoas começam a vender bênçãos como se fosse aprovado pelo Criador, a falar em nome dele, a dizer, olha só, se você me pagar tanto, você vai abençoar as pessoas com as palavras dele. E o filme ele faz muita crítica em relação a isso. É uma crítica, assim, bem clara, você nem precisa se esforçar muito para entender, porque é uma crítica gigantesca ao fanatismo religioso e, assim, a charlatões que se aproveitam de pessoas religiosas para arrancar dinheiro delas. Lembra que a personagem da Jennifer Lawrence estava grávida? Então, ela tem o seu bebê e sem a autorização da natureza, Deus pega o bebê e quer mostrar ele para a humanidade, ele quer mostrar ele para a multidão. Mas a mãe não queria que ele mostrasse, mas ele mostra e a humanidade fica fanática pelo bebê. E em um dos momentos mais chocantes do filme, que esse é um dos momentos assim, que eu tenho certeza que é por isso que esse filme é tão odiado assim, o bebê ele é morto, é uma cena bem viva, eles mostram o bebê sendo morto na frente da mãe, o bebê é morto e não satisfeitos com isso, as pessoas ainda canibalizam o corpo do menino. Deus obviamente fica assustado na hora, mas ele perdoa. Ele tenta convencer a mãe a perdoar, dizendo que você tem que perdoar essas pessoas porque eles já estão arrependidos. Mas a mãe não vê perdão no rosto da humanidade. Tanto que na segunda cena mais chocante desse filme, eles ainda batem nela. E é uma das cenas assim de violência contra a mulher mais forte que eu já vi em um filme. É muito detalhado, inclusive você tem que tomar cuidado se vai assistir. Quem assistiu sabe, é muito pesada, é uma cena bem pesada, bem forte. Jennifer Lawrence fez muito bem essa cena e ela não vê arrependimento no rosto das pessoas. E imagina a raiva dela ao perceber que as pessoas não só mataram o filho dela, mas como agora se alimentam da carne e do sangue do filho dela, dizendo que essa é uma forma de conseguirem a bênção do Criador. Então nisso ela fica enraivecida e acontece então o que na Bíblia é descrito como o Apocalipse. Ou seja, o bebê representava Jesus Cristo, que foi sacrificado aí pela humanidade, foi morto pela humanidade. Então a terra, a natureza enraivecida cria o Apocalipse, ela incendeia a casa, matando a terra, matando aos seres humanos e matando nesse processo a si mesma. Isso é como se fosse o Apocalipse, o fim dos tempos. Mas Deus tenta convencer ela a dar o coração dela, o amor que ele sabia que ela ainda nutria um amor por ele. Então ele diz que ela deveria dar o amor dela para que ele pudesse recomeçar com uma nova criação. E é aí que a gente vê o filme começando tudo de novo, com ele pegando o coração dela, que é o cristal, recolocando e a casa inteira volta como era antes. Ou seja, ele está criando mais um dos seus ciclos de criações. E ele vai ficar nesse ciclo eternamente, matando e criando novas criações. Matando e criando novas criações. E é um ciclo infinito, do qual mais pessoas vão sofrer no meio disso, mas ele vai continuar criando. Porque ele não só quer criar, ele precisa criar. A vida dele só faz sentido se ele estiver criando. Então, esse filme, assim, o que eu definiria esse filme é uma das frases de Gênesis, que é: do pó viemos e ao pó voltaremos. Porque é isso que é esse filme. A gente começa vendo a casa no pó, Deus cria a casa, ele reconstrói a casa tá no pó de novo, ela volta pro começo. E é um ciclo, vai ser esse ciclo eternamente, até alguma das criações der certo. O que provavelmente não vai dar, porque são as mesmas criações, sempre. Gente, e que filme é esse? Esse filme, quando eu assisti, eu fiquei assim, ó, chocada, porque eu assisti ele e ele fica na minha cabeça, assim, uma vez ou outra aparece uma imagem dele na minha cabeça e eu falo: caraca, mãe,
É muito bom, vou reassistir. Sabe, eu tenho um amigo meu, o Igor, ele é fanático por Mãe, ele tem um livro de Mãe, ele tem tudo de Mãe, assim, ó. Igor, eu entendo a sua paixão, muito obrigada por ter me apresentado essa obra, porque assim, ó, é uma das melhores coisas que eu já vi. É brilhante, eu sei que tem muita gente que odeia, mas eu acho muito bom, tá? Eu acho, assim, ó, pra mim é muito bom. Eu gosto muito do jeito qual a trama é apresentada, do jeito qual o diretor não ficou com medo de tocar em temas religiosos. Ele falou, não, eu quero fazer um filme sobre tema religioso, eu vou fazer um filme sobre tema religioso. Ele não ficou com medo do que os críticos iriam dizer, do que o público iria dizer. Ele fez o filme que ele queria fazer. E assim, esse é um filme cheio de referência, mistério, suspense, e tem muita coisa que eu não consegui pegar. Porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa muito ligada à Bíblia. Com certeza uma pessoa que leu mais a Bíblia, que leu a Bíblia inteira, vai conseguir pegar algumas das referências que eu não consegui. Então, é importante que se você pegou alguma referência aí que eu não citei aqui, alguma coisa que eu não falei aqui, você comente aí embaixo, porque é muito legal quando mais pessoas colaboram para que o vídeo fique ainda mais cheio de informações. E tem ali uma informaçãozinha que o diretor falou que vai levar com ele pro túmulo, que é o que era aquele pozinho amarelo que a personagem da mãe tomava. Ele falou que ele nunca vai revelar o que é aquele pozinho, que a gente vai só ter que ficar fazendo teoria. Tem gente que diz que é como se fosse um fertilizante, tem diz que é como se fosse o sol, tem diz que é como se fosse uma mistura para criar fotossíntese, tem gente que diz que são antidepressivos, tem gente que diz que são antipsicóticos, porque ela é uma pessoa que na real não tem nenhuma interpretação bíblica, na real ela é uma pessoa só que tem problemas mentais. São várias interpretações, mas eu imagino que seja o sol, talvez seja o sol o que ela bebe, porque toda vez que ela toma, ela se sente melhor e as coisas nas casas ficam melhor e, tipo, o ser humano só começa a se reproduzir adoidadamente quando ela para de tomar. Talvez seja um eliminador de pragas, talvez a humanidade seja a representação de uma praga e ela tome aquilo para matar. Eu não sei bem e é uma coisa que a gente nunca vai ficar sabendo porque o diretor já falou que isso ele não conta. Então, muito obrigada por ter assistido aqui o meu vídeo até o final. Comenta aí se você já assistiu Mãe, comenta o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, manda o meu canal aí para os seus amigos se inscreverem também, porque o canal tá no começo, eu ainda tô aprendendo como se faz as coisas, mas o apoio é sempre bom e a gente alcançou finalmente a marca de 300 inscritos e muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!